30 anos depois, o caixão de Daniela Pérez foi aberto e o que encontraram chocou a todos. Uma nova revelação perturbadora veio à tona após sua mãe, Glória Pérez, insistir para ver os restos mortais da filha, além dos relatos de objetos sinistros encontrados nos arredores. O que realmente aconteceu no túmulo de Daniela Pérez? O que foi que sua mãe viu? Hoje você verá tudo o que aconteceu em detalhes. Tudo começa no ano de 1992, quando a jovem e promissora atriz Daniela Pérez, filha da autora de novelas Glória Pérez, estava vivendo seu auge na televisão e já era considerada a verdadeira namoradinha do Brasil, devido a tanto talento e simpatia. Mas tamanho sucesso iria acabar de uma maneira brutal, pelas mãos de seu próprio colega de elenco, Guilherme de Pádua. Tudo indica que Guilherme sentia que seu tempo de tela e aparições na novela De Corpo e Alma, exibida naquele mesmo ano, estava curto, sendo ofuscado pela atriz em ascensão que, coincidentemente, tinha a mãe como autora da obra. Guilherme de Pádua, movido por ciúmes doentio, obsessão, inveja e aliado de sua esposa na época, Paula Tomás, que estava grávida, resolveu matá-la de uma forma cruel. A princípio, os dois sequestraram Daniela e a levaram para um local deserto, onde desferiram quase 20 golpes, punhaladas do que se acredita ser uma tesoura, no peito da atriz. E, por fim, abandonaram seu corpo em um matagal, na Barra da Tijuca. Depois disso, tudo se desenvolveu muito rapidamente, pois seu desaparecimento sem explicações causou estranheza por parte de sua mãe, Glória Pérez, e do marido de Daniela, na época o também ator Raul Gazola. Assim, as buscas começaram quase imediatamente e felizmente não demorou muito para que seu corpo fosse encontrado, mas sem vida. A notícia pegou a todos de surpresa e antes de qualquer coisa, suspeitaram que sua morte teria ocorrido após um sequestro seguido de roubo. Mas com as testemunhas que surgiram, provas e mais evidências encontradas durante a investigação policial, o delegado responsável pelo caso logo concluiu que não se tratava de um roubo seguido de morte. Inclusive, apontou quem seria o verdadeiro culpado pela morte da jovem atriz. Ainda em meio aos cortejos de velório e funeral de Daniela, Guilherme de Pádua foi detido junto de sua esposa, mas também foram soltos logo depois, pois o advogado de defesa conseguiu liberdade provisória, usando como justificativa a alegação de que a prisão tinha sido ilegal. Após sumir por alguns dias e mais tarde ter sua prisão novamente decretada por ser considerado foragido, Guilherme se entregou e dessa vez ficou preso até aguardar seu julgamento, que só ocorreu 4 anos após o crime, em janeiro de 1997. O caso causou comoção nacional. Durante o funeral, milhares de pessoas compareceram ao cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro, para prestar as últimas homenagens à atriz e dar seu último adeus. Uma cena que ficou marcada na memória de muita gente e até mesmo foi exibida nos jornais de alcance nacional. 5 horas da tarde, o corpo da atriz é enterrado no Rio. O caixão está coberto com a bandeira da escola de samba Caprichosos de Pilares, onde Daniela Pérez iria desfilar neste carnaval. Lágrimas de amigos e aplausos de uma multidão. Mas mesmo depois de toda a tragédia, Glória Pérez e sua família não tiveram sossego. No documentário produzido e exibido pela plataforma Max em 2022, Glória deu detalhes inéditos sobre o caso e contou que, tempos depois da morte da filha, por vezes o túmulo da atriz foi vandalizado com pichações e até mesmo houve tentativas de arrombamento para acessar o corpo. Dentro do túmulo, inclusive, foram encontrados objetos comumente usados em rituais do que se conhece popularmente como magia negra, como bonecos espetados com agulhas e papéis com inscrições estranhas. Diante desse terror, Glória revelou que quis tirar a filha dali, e ao constatar que o caixão onde se encontravam os restos mortais de sua filha estava diferente, que ela não se lembrava de ser o mesmo caixão de quando enterrou a filha anos atrás, entrou em desespero e pediu que abrissem o caixão a todo custo. Tinha uma cor diferente que trocaram, não era o caixão dela. E eu dizia, não é, abre. Gritei tanto que eles abriram. Daí eu me joguei lá em cima do caixão e olhei e vi que era ela.
Para seu alívio, Glória teve então a confirmação de que os restos mortais de Daniela ainda estavam ali. Ela ainda contou que naquele momento foi capaz de enxergar sua filha do mesmo jeito que viu durante o velório da atriz. Para ela, em sua mente, Daniela estava do mesmo jeito, e segundo uma amiga da família que acompanhou Glória nesse difícil momento, ela garante que o grito que ouviu da autora foi o maior grito de dor que já ouviu em toda a sua vida. Foi um momento que ela, assim que eu vi, mais dor nela, que ela se agarrou no caixão e deu um grito. Chorava e deu um grito forte, muito forte. Em 1999, uma séria ameaça foi feita, pois um bilhete misterioso e anônimo foi encontrado no túmulo da atriz. Nele, o possível vândalo responsável pela tentativa de arrombamento do túmulo dizia que iria tirar o corpo de Daniela de lá. Temendo a veracidade da ameaça, Glória decidiu então transferir os restos mortais de Daniela para outro cemitério, que até hoje é mantido em segredo pela família da atriz, prezando pela integridade de sua memória. Tendo em vista os acontecimentos anteriores, Glória inclusive contou que se agarrou à urna que continha os restos mortais de sua filha. Em suas palavras, ela disse no documentário em questão que mesmo daquele jeito, sabia que ainda era sua filha que estava ali. E eu lembro de ter dito para Sandra, ela tá igualzinha. E a Sandra disse, não está. E eu falei, está, eu vi. Eu nunca mais falei sobre isso, nem quero falar, eu vi igualzinho. Mas Glória não viveu somente um período de luto após toda a tragédia. Isso porque depois se iniciou uma longa luta da autora com a legislação brasileira no que diz respeito a crimes hediondos como este. Na procura de justiça para outras pessoas e famílias vítimas da violência, Glória conseguiu reunir mais de 1 milhão de assinaturas para mudar a lei penal brasileira, em campanha feita por ela e outros artistas. E ainda foi até Brasília em muitas ocasiões para falar com as autoridades. Eu fiz junto com outras mães de vítimas uma campanha que resultou na primeira emenda popular da história do país. Então, o que nós conseguimos foi passar o homicídio qualificado, que é aquele em que a pessoa mata com o desejo, com a intenção de matar, para crime hediondo. Tanta pressão nacional gerada pela sua luta e pelo caso, mais tarde, em 1994, a autora conseguiu que houvesse uma mudança, com o homicídio qualificado sendo incluído na lista de homicídios hediondos. Mas isso não foi tudo. Sua luta foi muito mais além, pois a busca por testemunhas para o seu caso também foi um verdadeiro sacrifício, com Glória tendo que procurar por vezes o frentista do posto de gasolina que viu Guilherme de Pádua agredindo Daniela e a obrigando a entrar num carro. O documentário do Max em 2022 aborda questões nunca exibidas, sejam os relatos de testemunhas, familiares, amigos e, é claro, o esposo da vítima e a mãe de Daniela, Glória Pérez, nunca escondeu sua dor e as batalhas que precisou travar em nome da justiça no caso da filha. Eu sentia que o rapaz dava à personagem uma agressividade que a personagem não tinha, isso me incomodava, só que eu achava que era por inexperiência dele. Ela expôs seu choque no momento em que o caixão de Daniela foi aberto, bem como outras situações difíceis que enfrentou, especialmente no julgamento dos acusados e nos momentos seguintes em que eles foram libertos após cumprir parte da pena sentenciada. As pessoas me perguntam, você teve justiça? Não, justiça eu não tive. Os assassinos da minha filha ficaram 5 anos na cadeia e não ficaram 5 anos na cadeia por terem morto a minha filha. Foi a proteção deles, da reação social contra o que eles tinham feito com a minha filha, bem como a repercussão que ainda conseguiram na mídia sobre suas versões da história. Então segurei a Daniela com muita força enquanto empurrava a Paula com o outro. Nisso a Daniela pesou, caiu no chão. Então, segundo a Paula me diz, ela não tentou matar, porque pra gente, ela já estava morta. E até hoje eu acredito que ela estava morta. Apesar da lembrança dolorosa, a memória de Daniela Pérez nunca foi esquecida. Ela é sempre lembrada pelo destaque e brilhante carreira que estava construindo aos poucos. Embora tenha feito apenas algumas novelas, até mesmo pela pouca idade, De Corpo e Alma, inclusive, celebrou sua vida naquela reta final e aos poucos Yasmin, a personagem vivida pela atriz, teve seu desfecho modificado pela autora, sua mãe Glória Pérez. Mesmo após mais de 30 anos, muitas pessoas fazem perguntas acerca dos acontecimentos.
pois embora tenha sido solucionado rapidamente ao descobrir os responsáveis pelo crime, ainda há algumas perguntas não respondidas. 2 psicopatas. Infelizmente, minha filha, o caminho dela cruzou com esses 2 psicopatas e ela foi atropelada pela psicopatia dos 2, pela ganância dos 2. O próprio documentário indaga algumas dessas questões, como que arma foi usada no crime e onde está, visto que o objeto nunca foi encontrado. Além disso, há indícios de que antes e durante o crime o casal teria feito um ritual de magia. Os levantamentos indicam que o envolvimento deles era tão forte e supostamente doentio, a ponto de Guilherme tatuar no órgão genital o nome de Paula, a então esposa e parceira de crime, algo comentado na produção da Max. O motivo da morte da atriz e toda a complexidade do caso também ainda é questionado, mas como já sabemos, Daniela foi morta em 28 de dezembro de 92, aos 22 anos, por um ex-colega de elenco, responsável por emboscá-la e matá-la com golpes de tesoura com a ajuda da ex-esposa, Paula Tomás. Caso estivesse viva, Daniela teria 54 anos. Ela começou a ser chamada Namoradinha do Brasil. Houve toda uma repercussão muito grande em torno do nome dela. Ela estava no auge, né? A Dani tinha uma coisa de quem está se preparando para ser uma coisa bem grande na profissão. Ela seria uma tremenda de uma estrela. Guilherme de Pádua e Paula Tomás foram condenados a quase 20 anos de prisão, mas cumpriram menos da metade de suas respectivas penas e foram soltos anos mais tarde para o regime semiaberto. O julgamento deles foi marcado por cenas, no mínimo lamentáveis, protagonizadas pelo casal e pelo advogado de defesa, que durante as sessões tentava a todo custo atrair a atenção da mídia, prometendo revelar algo chocante que mudaria o curso do julgamento. Que não tem força nas palavras nem para dizer que é inocente, porque não é. Na hora de prestar conta, de assumir responsabilidade, ela é tão frágil, tão delicada, mas na hora de pegar uma faca e enfiar 18 vezes no peito de uma menina, conta de 1 a 18. Ao serem soltos, Guilherme apareceu por vezes na mídia querendo dar suas versões essas que mudaram diversas vezes. Eu comecei a pensar como criminoso. Nesse momento eu virei bandido. Por quê? Porque eu falei, eu tenho que me safar de um crime, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não vou assumir esse crime. Eu vou fugir, eu vou fingir que aconteceu alguma coisa, enfim, eu não queria admitir aquilo ali. Ele levou uma vida normal após isso, chegando até a se tornar pastor em 2017 na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Me sinto muito agradecido, primeiramente a Deus e também, inclusive, às nossas autoridades que julgaram e me liberaram. Muitos me apoiaram, me deram condição de recomeçar. Ele também se aventurou como apoiador político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, aqui no Congresso Nacional agora, estamos indo ali. O Brasil precisa mudar, precisa desses políticos corruptos, esses esquemas de tetas públicas que o pessoal fica só explorando o povo brasileiro e o dinheiro e as melhorias não chegam na mão do povo. Mas faleceu repentinamente em 6 de novembro de 2022 após sofrer um ataque cardíaco, aos 53 anos. Já a Paula Tomás se manteve em anonimato, longe da mídia, e hoje responde por Paula Nogueira Peixoto e está com 51 anos de idade. Ela teve o filho do casal enquanto estava presa e, ao sair do presídio, se formou em Direito e se casou novamente com o advogado Sérgio Rodrigues Peixoto. Seu nome entrou em voga após o lançamento do documentário Pacto Brutal e, poucos meses depois, pelo falecimento do ex-marido, Guilherme de Pádua. O referido documentário detalha diversos ângulos do caso, desde o depoimento do delegado Cidade, o então responsável pelo caso na época, como o de familiares de Hugo da Silveira, o aposentado que anotou a placa do carro de Paula e Guilherme após suspeitar da movimentação no terreno baldio. Hugo da Silveira foi a peça-chave no desfecho da investigação. O que eu vi realmente foi a Paula lá, esse que foi minha tônica do meu depoimento. Foi esse. Eu acho que não tem mais detalhes para acrescentar, nem quando, assim que eu vi a fotografia, eu reconheci logo. O frentista Flávio Bastos também teve seu depoimento ouvido, pois ele foi testemunha ocular da agressão de Guilherme contra Daniela. Tudo o que compõe essa tragédia não se resume apenas a uma história de crime.
pois causou comoção nacional e mostrou um triste retrato da nossa sociedade, de quando pensamos na violência que, mesmo hoje, continua assolando a nossa nação de maneira alarmante e com números absurdos. Tanto os detalhes do lamentável crime, quanto o que veio depois com o drama familiar vivido por Glória Pérez, tudo serve para nos mostrar a dura realidade enfrentada por tantas famílias que perderam seus entes queridos em virtude da violência no Brasil. O caso de Daniela Pérez não é apenas uma triste história real, mas uma verdadeira lição de vida. Mas além de nos lembrar que tragédias podem acontecer com todo mundo, também nos mostra que a vida é feita de batalhas e de superação. Pois o tempo passa, mas aqueles que partem muitas vezes deixam seu legado para além das saudades e lembranças com os que ficam. Daniela Pérez faz falta na indústria e em sua família, e todos os brasileiros lamentaram sua repentina partida em meio a circunstâncias tão cruéis. Com os fãs ficaram suas memórias, trabalhos e a inspiração para lutar por um direito tão básico que a justiça, pois ela sempre deve ser buscada, mesmo que de maneira incansável. Daniela, sua simpatia, bondade e talento jamais serão esquecidos, especialmente para aqueles que a amam e principalmente pelos que fizeram parte de sua história em um luto nacional. Você acha que Glória Pérez agiu certo em insistir em abrir o caixão? E você teria coragem de abrir o caixão de um filho? Me conte nos comentários, se inscreva e deixe o seu like.